Olá a todos. Vou trabalhar agora aqui um pouquinho com vocês sobre as aulinhas de mecanismo de parto, tá? Sou professora da UFBA e professora das ARMS, né? Antiga FTC, Faculdade de Medicina das Artes. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho em relação ao mecanismo de parto. E o que que é trabalho de parto? Então, a própria palavra trabalho, né, ela já vai dizer que há um gasto, né, de energia. E se a gente for para a física, a gente vai entender que é uma força que acaba deslocando um objeto. E a resultante dele é trabalho. Então, quem é o meu objeto? O meu objeto é um fetinho, né, que está representado aqui por esse bonequinho. E ele vai se deslocar por onde? Vai se deslocar aqui nesse trajeto, que seria a bacia, tá? E quem vai fazer, ajudar nesse deslocamento? No caso, a força contrátil do útero que vai fazer com que o bebê, ele vá, né, o fetinho vá transitar por essa parte aqui da bacia, saindo justamente da pelve maior para a pelve menor. Então, nisso vai resultar no trabalho, a força da contração deslocando o objeto feto pelo trajeto aí da bacia. E isso vai culminar com o nascimento, né? Então, o trabalho de parto é justamente esse gasto de energia que vai ocorrer, uma força que vai resultar no parto, que é o evento do nascimento. E no parto, existem várias situações que nós devemos nos posicionar como os cuidadores, né? Que é a assistência às boas práticas, desde o pré-natal, né? E com um atendimento multidisciplinar, né? Através do obstetra, procurando através dos exames, do segmento, as patologias e manter os cuidados da equipe de enfermagem na hora das orientações, nos sinais vitais, junto aí com a equipe multi também, a nutricionista, o educador físico, então é um conjunto de situações. Na hora do parto, também essa equipe vai estar junto, por exemplo, a fisioterapia também junto, a fisioterapia do parto, o obstetra, a enfermagem obstétrica junto ali na assistência e vigilância dessa mãe e desse bebê. E todos os procedimentos, desde a analgesia de parto, né, farmacológica e não farmacológica, desde a vigilância com partograma, né, toda uma mobilização de agentes para cuidar dessa mãe e ter um bom desfecho aí do nascimento, e um bom desfecho tanto para o lado materno como para o lado fetal. Então, para a gente poder entender como vai ocorrer o mecanismo, e a gente, ao aprender o mecanismo, vai ver como a gente vai dar essa assistência desse parto, né? Ver até onde esse parto está caminhando, o mais natural possível, né? Seja um parto eutóxico, né? Aquele parto verdadeiro, aquele parto sem intercorrências, até ter possibilidades de uma dificuldade ou de uma distócia. Então, para que a gente entenda se está ocorrendo todo esse processo, é preciso também entender um pouquinho o mecanismo. E para entender o mecanismo, precisa saber como esse feto está posicionado nesta bacia. Então, eu tenho, como eu falei, a pelve maior, né, onde vai estar o bebê dentro do útero, e ele vai adotar determinadas posturas aqui, que já desde nesta avaliação, a gente já percebe se pode ocorrer o evento, que seria ele sair dessa parte maior, da pelve maior, para a pelve verdadeira aqui, que é a menor. Por exemplo, um bebê nesta postura, nesse tamanho, né? Que esse bebê aqui é como se fosse mais ou menos um bebê termo, a gente vai falar basicamente dos bebês termos. Se a gente, por mais que a gente coloque força aqui, não tem como ele sair, né? Porque ele está numa postura que não vai permitir. E daí a gente precisa conhecer um pouquinho as relações importantes: situação, posição, apresentação e atitude. A situação, ela vai falar justamente do maior eixo da mãe versus o bebê. A mãe, eu não tenho como ter representação aqui, mas imagine um útero aqui, um útero de 9 meses, então bem grande, imagina uma melancia aqui, né? Então, o maior comprimento desse útero, nesse momento aí do termo, será basicamente a dinâmica crânio-caudal. Então, seria o maior diâmetro. E do bebê? Qual seria o maior diâmetro desse bebê? Para que esse bebê não ocupe tanto espaço, ele não vai ficar assim na barriga, tipo Jesus na cruz, não tem como. Ele vai ocupar muito espaço. Agora, olha o tamanho do espaço, ocupa quase a tela toda, né? Mas se eu faço isso, vocês percebem que o espaço dele ocupado fica menor.
né? Então, ele adota essa postura de flexão de tudo. Flexão de braço, perna, levemente de coluna e de pescocinho também. Então, para o bebê, quanto mais ele estiver flexionado, menos espaço ele ocupa. E aí facilitará ele sair justamente dessa pelve maior para essa pelve menor. E aí, nessa posição de flexão, a gente vai observar que o maior eixo dele acaba sendo a coluna. Então, quando a coluna está paralelo ao comprimento do útero, a gente diz que essa é a situação longitudinal. Então, situação é a relação da coluna com o maior comprimento do útero. Então, se ele está assim, longitudinal. Se ele está assim, transversal e oblíquo. A gente vai ter imagens aqui também para vocês entenderem. E eu estou colocando aqui a dinâmica do bonequinho para ter uma visão um pouquinho mais tridimensional. E a posição? O que que seria a posição? A posição é o lado do dorso do bebê onde ele está em relação à pelve materna. É claro que a imagem aqui da câmera vai dar uma imagem um pouco reflexa para vocês, né? Aquela imagem no espelho. Então, para o meu direito, pode vocês entenderem com o esquerdo. Mas pense assim, quando você examina uma barriga, né, lá no pré-natal, quando você examina a gestante no pré-parto, você vai sempre direcionar o lado da mãe, não é o seu lado. Então, esse dorso do bebê está à esquerda da mãe, está à direita da mãe? Então, é isso que você vai identificar a posição. A apresentação seria a primeira parte do feto que adentra a pelve menor, que pode ser muitas vezes uma cabeça, pode ser um pezinho, pode ser uma mãozinha aqui. Então, essa é a apresentação. E a apresentação, a gente sabe que tem a cefálica, a pélvica e a córnea, tá? A posição vai ser basicamente direita e esquerda. E o que seria a atitude? Então, as três primeiras relações, situação, posição e apresentação, é basicamente bebê e mãe. Mas a atitude é bebê e ele mesmo. Então, por exemplo, um bebê, ele pode ter atitude, né? Como eu falei, fletido de preferências, todo fletido, e a cabeça também fletida. Mas pode ser que a cabeça sofra uma deflexão. Então, isso é a atitude, a relação dele com ele mesmo. Quando ele está com o queixo no externo, é o fletido. Quando ele está afastando desse externo, são as deflexões nos seus graus 1, 2 e 3. E como é que a gente verifica isso? As primeiras relações, situação, posição, apresentação, basicamente é o exame abdominal, que seria um exame semelhante a qualquer pessoa não grávida, exceto pelas manobras de Leopold, que você basicamente faz com o útero maior, ou seja, a partir da segunda metade da gravidez, para você ter mais chance de identificar como esse bebê vai estar de acordo com a de Leopold. Não que você não possa utilizar a Leopold no início, você pode, mas basicamente vai ser a 1, depois a 2, e quando ele está com um volume abdominal maior no terceiro trimestre, aí você conseguiria utilizar uma, 2 e a 3, e a 4 basicamente ser utilizada quando tivesse realmente uma paciente em trabalho de parto. Porque através da 4 a gente vai ver o processo que é chamado da insinuação. Então, a 1 vê situação, a 2 vê posição, a 3 vê apresentação e a quarta vê insinuação. E a insinuação é o primeiro movimento cardial do mecanismo de parto. Então, a atitude, a gente pode começar a ter uma ideia, né? Na apresentação, se ele vai ser cefálico ou se ele vai ser pélvico. Ou seja, se ele vai estar assim ou se ele vai estar assim. E aí, dentre os cefálicos, eu disse aí para vocês, né? Fletidos e defletidos. Para vocês terem ideia, a apresentação pélvica é em torno de 3% no termo, enquanto 96,5% são cefálicos e 0,5% são os córneos. Dentre esses cefálicos, ou seja, dos 96,5% no termo, somente 1% você usa deflexões. Então, para você encontrar uma deflexão, vai ser muito menos possível do que você encontrar os bebês cefálicos, até porque a natureza nos fez assim. Então, aqui são as manobras de Leopold, né? A primeira, onde você abraça o fundo de útero. A segunda, que você vem descendo esse fundo que você abraçou para identificar o dorso, a parte um pouquinho mais durinha, né? Que você palpa do bebê e não as partes moles aqui que afundam, né? Onde está aqui, que você vai palpar e vai afundar. Essa seria mais ou menos a segunda. A terceira, que eu brinco sempre com os alunos, olha, a gente vai em forma de C de cabeça, né? Que a gente vai querer pegar esse aqui, que é o crânio, vai ficar mais durinho. Pode até acontecer que você pegue o quadril, mas assim, quando você desce, esse quadril vai fazer assim, vai afinar, porque é glúteo, é músculo, então é mais amolecido, e córnico também acaba sendo mais amolecido. Então, geralmente o C de cabeça, né? Que a gente vai pegar essa região aí, basicamente, do crânio. Todas essas manobras A1, A2 e A3, você faz aqui olhando para o paciente.
A quarta, você dá as costas. Percebam que a mão aqui, ó, dessa figura, está toda no sentido como se fosse olhando para o paciente. E aqui eu tenho as minhas mãos ao contrário, para eu poder ver se essa apresentação ela já adentrou essa pelve menor, né? E pode ser o grau de insinuação inicial menor e um grau maior. Esse maior começa a chegar na altura do plano que a gente vai falar aqui muito, o plano de Deli, o zero. Então, quando o bebê ele está bastante insinuado, né, a gente quase não consegue palpar o pau dele aqui, e quando a gente coloca nessa mãozinha aqui, tenta colocar como se fosse quase de trás do pubis mesmo, você tenta movimentar e ela não movimenta. Diferente se ele não tivesse insinuado, que eu boto a mão aqui, ó, ele consegue ter uma movimentação maior desse polo. Esse polo não está fixo, não está insinuado ou encaixado, como dizem as pacientes, né? Então, aqui só algumas imagens para vocês verem. Então, aqui a coluna aqui paralela ao comprimento do útero, pela extremidade longitudinal. Aqui na perpendicular, o útero está aqui no comprimento, e aqui assim tá, seria a coluna do bebê. Então, está transverso, e a oblíqua, que ela é uma situação mais transitória, tá? Ela vai fazer um movimento aí e se ajustar. Aqui várias, aqui, por exemplo. Então, se a primeira coisa que você vai identificar na figura, então, se tiver, por exemplo, uma prova que bote uma imagem dessa e quer que você determina as relações desse feto. Então, você vai lá dizer, por exemplo, quem vai fazer exame de imagem também vai fazer a mesma coisa, quem for radiologista, quem for da medicina fetal vai trabalhar com ultrassom. Então, você tem que dizer, ó, esse feto está como? Então, aqui eu tenho o lado esquerdo da mãe, o lado direito da mãe. Então, esse feto aqui ele é longitudinal, com o dorso à direita. Esse daqui já é um dorso posterior, esse aqui já é um dorso anterior, né? Aqui, no caso, eu tenho um dorso à esquerda, tá? Então, aqui os diversos dorsos. Então, a primeira coisa que você vê na figura é identificar o lado esquerdo, direito, onde está o púbis, onde está o saco, tá? E, no caso, a imagem, você vai passando lá o transdutor no ultrassom e vai meio que fazendo um desenho, né? Um decalque do que está ali em relação ao o bebê ali dentro. Então, como eu já falei, a cefálica e a pélvica é interessante que a gente tem, por exemplo, os modos, né? Então, a gente tem o pélvico completo, como eu falei, a maioria dos bebês, eles vão ter que estar fletidos. O meu bonequinho aqui não vai ficar tão bem fletido, mas uma flexão de perna, de coxa, né? Você tem o que a gente chama de pélvico completo. Tem bebês que eles não vão fletir os joelhos, aí vai ser o pélvico incompleto a modo de nádegas. E tem bebê que não vai nem fletir o joelho, nem a coxa, que é o pélvico incompleto a modo de pés. Então, a gente também tem algumas classificações aí em relação aos pélvicos. E como fazer isso? Como é que a gente identifica, né? Primeiro na terceira manobra Leopold, mas eu complemento com o exame de toque. Então, no exame de toque, além da gente definir colo, definir a bolsa como é que tá, a altura da apresentação, né? Tentando lá palpar a espinha esquiática, a gente vai ter que ver também justamente basicamente assim, se eu tenho uma cefálica, afletida, defletida, algumas relações aqui da cabeça que vão me dizer sobre isso, tá? E assim como o pélvico, né? Eu vou tocar lá um pé, vou tocar o pezinho, a coxinha e o joelho, né? Eu vou tocar um bumbum, eu vou tocar uma face, né? Umas partes mole, dura, né? Com o orifício da boca, ou no bebê pélvico também, né? O glúteo do bebê, que é a parte mole, o sacro do bebê, que é a parte dura, e o orifício, que é o ânus. Então, como diferenciar deflexão de três, que é a face, junto com o bebê pélvico. Então, são esses detalhes do exame físico que a gente tem que desenhar ali, mais ou menos naquela barriga, como vai estar, para a gente saber logo de início se o bebê vai insinuar, que é o primeiro movimento cardial, não vai insinuar, entendeu? Como está sendo uma deflexão grau 1, então, será que o fletido ele tem menor espaço? Então, talvez a progressão desse polo cefálico vai ser mais tranquilo do que um bebê defletido grau 1, ou um grau 3, ou 2 que às vezes nem insinua. Então, aí a importância da gente saber sobre essa atitude que vai estar justamente no toque vaginal. Então, aqui, na imagem, no exame com a terceira manobra de Leopold, a gente pode perceber se é fálico, se é pélvico e se é córneo, juntando com o toque para definir mais ou menos como é que está o desenho desse cefálico, como é que está essas partes do pélvico, ou às vezes do córneo, se eu estou pegando o cotovelo, se eu estou pegando a mão, como diferenciar mão e pés, né? Então, isso tudo a gente vai
fazendo o exame. E aí, no toque, lá vou eu atrás da atitude ou postura fetal. Então, mais comum, fletido. Como é que eu sei que ele está fletido? Então, quando o bebê está fletido, né, é o queixo no externo, ó, queixo no externo. Basicamente, o que a gente vai palpar no crânio é o cavalgamento aqui dos parietrais formando a sutura sagital. Então, essa sutura sagital é a sua linha de orientação. E ela vai chegar para você até essa abertura aqui, que é o occipito. E aí te dá como se fosse aqui um Y, ou lambda. Então, você pega a fontanela posterior desse bebê, ou lambda. Então, eu sei que o meu bebê está fletido quando eu sigo a minha linha de orientação, que é a sutura sagital, e faço um Y. Então, aí eu sei que ele é um bebê, que ele vai estar fletido. Então, é isso aqui que a gente vai ver lá na hora do exame de toque e palpar essa região aqui, certo? Se ele fosse um bebê defletido, eu não conseguiria atingir tão bem a sutura posterior. Então, eu iria talvez pegar a linha de orientação, ficaria mais uma linha de orientação mais pela região metotópica e acabaria chegando no bregma, né? Aqui meu bregma não saiu tão bonitinho o desenho, mas seguiria essa região aqui de exame e não ia abrir um Y, ia abrir um losango tortuoso e uma abertura maior. Então, a fontanela posterior ela é menorzinha, já a fontanela anterior é maior, né? A famosa moleira. Então, a gente pega e vê. E a gente vai ter um bebê que tem uma deflexão grau 2. Quando ele deflete mais um pouco, indo para grau 2, a gente vai palpar a região de glabela e automaticamente o nariz. Então, a gente palpa essa região aqui. A gente palpa isso aqui, ó, né? E essa daqui. Então, você vê o nariz. E é interessante que essa cabeça vai mudando de tamanho. Ao mudar de tamanho, nem sempre eu vou conseguir entrar. Então, perceba aqui que eu estou com o meu dedinho aqui fletindo o pescocinho dele, ó, facilita aqui eu entrar. Aqui eu já tenho uma dificuldade. E aqui? Aqui eu nem entro. Eu posso empurrar aqui, ó. A não ser que ele vai fletir. Se ele não fletir, ó, não entra. Então, a deflexão grau 2 geralmente, ela, a não ser que o bebê seja bem pequeno, né? Então, ele geralmente não entra. Por quê? Porque o primeiro diâmetro é isso aqui, ó. É esse diâmetro aqui. Vai fazer essa circular, que é isso aqui que vai entrar. Então, a gente tem mais ou menos uma medida aqui. Se o bebê entra em deflexão grau 2, é essa medida aqui que eu acabo pegando, ó. Essa medida, tá? E aí, quando eu tiro, se eu for tirar aqui, ó, é bem maior do que aquela outra que eu passei para vocês. Então, essas medidas, né, a menor delas, que é mais comum, é a suboccipitobregmática. Já essa occipitometoniana, ela é maior. Então, ela não dá. A não ser que eu tenha uma bacia muito grande, aí eu tenho que examinar a bacia da mãe também. E aí a gente vai para as medidas que eu preciso saber nessa bacia, que é justamente a medida que sai dessa protuberância que fica aqui no sacro, que pode impedir passar, como essa protuberância que tem aqui no pubis também, que pode impedir passar. Então, a gente faz as medidas tanto transversas como anteroposteriores. E aí eu tenho essa medida aqui, que é a medida anatômica, né? No momento que eu estou lá dissecando, estudando. E aí ela vai ter lá a medida lá de 11. Tem uma aqui, que é essa da protuberância, estou falando a maioria das bacias ginecoides, tá? Que é mais ou menos um diâmetro de 10,5. Então, um bebê que tenha esse diâmetro de 10, de 9,5, que a maioria é 9,5, biparietal, daqui para cá, aquela medidinha que eu fiz para vocês e fechei o círculo, é o diâmetro, eles vão passar. Mas, por exemplo, essa medida aqui, eu chego a 13. Aí a gente não consegue passar. Então, tentar tocar essas regiões na atitude já vai me dizer se esse bebê está bem insinuado ou não, ou se vai conseguir insinuar ou não. Então, a gente tem, igual eu falei, o fletido, que a gente vai pegar a fontanela posterior, linha de orientação sagital, o defletido grau 1, que a gente, linha de orientação metotópica e pega o bregma, deflexão grau 2, que eu tenho a glabela e basicamente o nariz, linha de orientação glabela e nariz, e por fim a de face. Ele fica assim, eu vou pegar outro bonequinho aqui, porque aquele ali, ele não consegue fazer isso, mas o bebê vem assim pra gente, ó. Vem assim, ó. Assim, desse jeitinho pra gente, tá? E a gente palpa essa região aqui do queixinho,
mento, né? E boca. E aí, palpa a boquinha. E a deflexão grau 3. A gente pega essa medida aqui, ó. Então, essa medida. Vou tentar aqui fazer bregmetoniana, entendeu? Essa medida. Então, se a gente faz assim, né? Aí seria uma medida que dá parecido com a suboxímetro-pragmática. Então, pelas deflexões, a gente já tem uma ideia de como é que vai ser esse caminhar desse par. Então, o fletite seria o melhor de todos, porque é o menor de todos. O de face, embora seja muito semelhante à medida, né? Ele tem uns outros ajustes também, pode ser que o parto fique um pouquinho arrastado, mas isso depende muito da bacia da mãe, né? Qual o formato da bacia? O ântero posterior é semelhante ao transverso, que é a bacia ginecóide é mais circular, né? Se um androide já fica mais complicado que a do homem, né? Que é mais triangular. Tem a platypeloide, né? Que o ântero posterior é menor do que o transverso, então fica uma bacia mais assim, é menos comum, também é uma bacia que dá trabalho. A bacia semelhante à dos macacos, né? Dizem que na origem da evolução a gente vê dos macacos, então que é a antropóide, né? Que eu brinco, que é a antropologia estuda os macacos. Então, é uma bacia que ela não é nem circular, tá? Nem andrógena, que é o do homem, nem platipelóide, ela é no sentido meio ovoide, né? Eu brinco com os alunos a respeito disso. Então, aqui só mostrando aquilo que eu falei para você, da possibilidade da gente encontrar aí, então, as cefálicas aí, 96,5%, né? Deflexões aí em torno de 1%, então, bem menos comum vocês encontrarem, tá? E aqui são as medidas que eu falei. A suboccipito frontal, que é basicamente a da deflexão grau 2. A occipito frontal é uma postura que o bebê adota antes de começar o trabalho de parto. Ele está lá no útero, né? Então, depois que ele sofre algumas contrações de preparação, ele vai se acomodando. Aí, que ele acomoda, ele adapta. Isso ele vai ficar fletido, defletido, e vai sofrer essas adaptações. Então, essa amarelinha aqui, ó, ela é uma questão mais transitória. Aí, depois ela vai adotar a vermelha, não é tão comum, né, que é a deflexão grau 1. Essa aqui, ó, é a deflexão grau 2. Então, é bem menos comum. Aqui, a deflexão grau 3, né, que eu tentei fazer com a fitinha para vocês entenderem. E essa daqui, que é a nossa mais comum, né, que é a que mais importa, é a maioria, que é justamente a fletida, e que vocês têm mais chance de encontrar, que é palpar sutura sagital e lambda. Então, aqui só também as medidas para vocês e a linha de orientação. Então, qual é a região que eu vou chegar, quem eu pego, qual a linha que eu sigo, tá? Então, a região, o occipito, eu vou pegar quem? Vou pegar a lambda. E quem é que vai me guiar? A sutura sagital, que é o mais que vocês vão encontrar. É legal depois dar uma olhada nessa tabela, né? A referência aqui está um pouco desatualizada de 2016, mas o livro de 2023 não muda muito isso, né? Tá mesmo porque a parte anatômica não muda tanto. Aqui foi a teoria que eu falei, a teoria de Zelfio, que é justamente isso. Na postura dele inicial, ó, no útero lá, não está em trabalho de parto, não está em fase de latência nem nada, ele vai ficar aqui e com o tempo ele vai modificar isso aí, ele vai adentrar. E as pacientes ficam tudo curiosas para saber se encaixou, se encaixou, se encaixou, porque até ela sabe que se não encaixa, não vai parir. Porque se não encaixa, não ocorreu a insinuação. Se não ocorreu a insinuação, como é que vai nascer? Não nasce. Porque justamente o nascimento se dá por quê? Que é um objeto passando pelo trajeto. Como se fosse uma arma de fogo, tem um cano, tem lá o projétil, né, que é a bala, né, o projétil, a energia de ativação para que a bala saia do cano e siga o caminho dela. Então, aqui eu tenho um projétil de gente, um projetinho de gente, né, um projetinho aqui que engatou no cano, né, e depois uma força aqui do útero que é para fazer ele nascer. Então, é mais ou menos essa história que eu brinco, né? Fazendo a comparação aí com arma de fogo. Não é uma comparação tão bonita, mas é só para vocês entenderem a questão do trabalho, do ponto de vista físico, né? E não é aquela coisa, oh, que tristeza, oh, trabalhoso, doloroso, não. É um processo, não é um processo rápido, é lento, a não ser que aquela mulher já pariu várias vezes, ou tem um bebê pequeno, ou tem uma bacia maravilhosa, linda, grande, enfim, que pode ocorrer isso. E aí, falando de bacia, a gente vai ter aqui, igual eu falei, as veras ou conjugatas, tá? Vai ter os planos que a gente vai trabalhar, que é o plano de Deli, baseado na espinha esquiática, né? Tem um plano de Hodge, que é um plano mais antigo, que os obstetras ultimamente utilizam mais o de Deli, mas só para citar aqui o de Hodge, que são planos
paralelos, como se eu fizesse cortes, que nem uma tomografia, fizesse cortes aí da região do promotório até a parte superior do púbis, da região da S2, junto com a parte inferior do púbis, da altura da espinha esquiástica e da altura do cóccix, tá? E aqui são as conjugatas overas. Então, eu falei delas, eu botei a fitinha aqui. Então, essa é da anatomia, né? Você não chega nela, a não ser que você está fazendo uma dissecção de um cadáver e tal, no cadáver feminino. Aqui é o abaulamento aqui do púbis com esse abaulamento aqui do promotório. Então, essa daqui é a mais importante para nós. Ela é onde a cabeça vai estar passando nessa uma apresentação cefálica. E 10,5. Então, uma conjugata muito menor que isso já fica um pouquinho mais difícil de passar os bebezinhos a termos com um diâmetro aí de 9, 9,5 de diâmetro biparietal. Só que a gente não tem acesso, justamente nem anatômica nem obstétrica. Nós chegamos através da diagonalis, que é essa daqui, para ter uma ideia do tamanho das outras. E a diagonalis, a gente coloca o examezinho, o exame de toque. A tendência no exame de toque é que a gente não alcance o promotório, tá? Que seria justamente aqui do púbis, na parte inferior dele, com o dedinho, né? Tentar tocar daqui até cá, imagina, né? É esse desenho aqui, ó. Vou fazer para vocês aqui, né? Então, esse desenho aqui. Então, teoricamente, eu estou chegando aqui porque só tem osso, é uma bacia pequena. Mas bote aqui partes mole. Então, se eu boto partes mole aqui, eu, teoricamente, não vou conseguir alcançar. Então, no exame físico, onde você alcance o promontório, né? Que você vê esse ângulo aqui, suprapúbico, muito fechado, né? Muito agudo, você já começa a olhar estranho essa bacia. Uma bacia que talvez te dê um pouquinho de trabalho, a não ser que seja um bebê muito pequeno, baixo peso, enfim, ou prematuro, enfim. Mas como a gente está falando aqui mais de bebês a termos, né, sem patologias, um bebê lá mais ou menos com 3,5 kg, então a gente vai ter problemas se tiver uma bacia muito pequena. Mas são situações que a gente observa em uma bacia. Hoje é mais raro a gente fazer pelvimetria, então a ideia é que a gente trabalhe um pouquinho com isso. Então, neste exame, a gente tem como da diagonalis chegar até as outras. A diagonalis, ela é igual à obstétrica mais 1,5 centímetro. Então, a obstétrica, se eu somar 1,5 centímetro, eu chego no tamanho da diagonalis. Então, o que que a gente faz? A gente pega a diagonalis, diminui 1,5 para resultar na obstétrica, né? E aí tem a ideia. E, por fim, a menorzinha de todas, a conjugata exotus, só que ela se movimenta. A exotus é justamente do pubis aqui, que está todo molhado meio que, só que ele, ó, ele se movimenta. Então, se ele se movimenta, o diâmetro que antes era pequeno, de 9,5, ele pode chegar até 11. Tá? Isso aí. E a importância dele também é que na hora que o bebê está fazendo o movimento de descida, ele faz essa deflexão do pubis, só que o pubis, ele sofreu uma ação e vai ter uma reação, ele volta para o lugar. No que ele volta para o lugar, ele ajuda a apresentação cefálica a fazer como se fosse um impulso, né? E faz esse processo aí da deflexão, que a gente já vai falar aí dos outros movimentos cardeais. Então, aqui as bacias, que eu já tinha citado, os tipos, né? Androide, ginecoide, antropóide, platypeloide. Aqui um pouquinho do ângulo, né? Então, dependendo do ângulo que tem, a gente pode ter uma noção dos tipos de bacia também. Então, antropóide, androide, geralmente o ângulo é um pouquinho mais fechado. Percebam que como a androide é fechada, ó, bem fechadinho. E a outra coisa que a gente avalia também, além das suturas, para poder perceber se o bebê está fletido ou defletido, é tentar localizar como esse bebê está girado dentro da bacia, como é que está posicionado de forma de giro, né? Então, a gente utiliza muito as variedades de posição. Então, para ver variedade de posição, voltamos ao nosso referencial. Quem é nosso referencial? Mãe e bebê. Referenciais. O referencial da mãe. Então, tem que olhar onde está o pubis aqui. Ah, o pubis está aqui. O pubis está aqui. Onde está o sacro? O sacro está aqui. Então, essa é a minha esquerda, a esquerda da mãe, não a minha. Esquerda da mãe e a direita da mãe. Depois, você vai tocar. Tocou. Achou uma lambda? Então, é um bebê fletido. Então, se é um bebê fletido, onde é que esse lambda está? Ele está em cima do pubis. Não tem nem a imagem aqui para mostrar. Mas ele está do lado do pubis. E se ele está do lado do pubis, qual é o lado que ele está? Ele está do lado direito da mãe, esquerdo da mãe, onde é que ele está? Se ele está mais perto do pubis, eu vou falar de variedades anteriores. Se ele está mais perto do sacro, eu vou falar de variedades posteriores.
E se ele está no lado esquerdo ou no lado direito, eu vou falar de direita e esquerda. Então, a primeira coisa é saber da sutura. Essa sutura se encontra como? Se encontra na vertical, que eu não tenho nenhum aqui, se encontra na horizontal, ou se encontra aqui longitudinalmente ou na diagonal. E aí depois você tem uma ideia. Então, é como se fosse essa situação aqui, ó. Se eu tenho uma sutura na vertical, eu só tenho uma possibilidade, duas possibilidades. Ou o occipito, se for um bebê fletido, está no púbis, ou o occipito está no sacro. Então, ou ele vai ser occipito púbico, ou ele vai ser occipito sacro. Se a sutura tiver na horizontal, tá vendo aqui? Na horizontal, só tenho também duas possibilidades. Se for um bebê fletido, ou o occipito está na esquerda da mãe, ou o occipito vai estar na direita da mãe. Nesse caso aqui, né? Ele vai estar aqui na esquerda, aqui na direita. Lembrando que vocês podem ter uma imagem diferente por conta da gravação, tá? E se ele tiver aqui, ó, né? Na diagonal, ou numa linha aí, mas na diagonal. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o occipito está aqui na esquerda da mãe, ou o occipito está na direita. Falando aí de um bebê fletido. Então, para eu falar, para eu diferenciar, eu tenho que dizer que é uma diagonal, mas poderia ter uma diagonal aqui, ó, que também é esquerda, só que é uma esquerda mais próxima do sacro, ou seja, seria uma esquerda posterior. E aqui uma esquerda anterior. Então, aqui no desenho, que vai ficar menos confuso para vocês do que a imagem que eu botei do bonequinho por causa da imagem espelho, eu vou ter aqui pubis, sacro, esquerda da mãe, direita da mãe. Linha, está na diagonal. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou esse occipito está aqui na esquerda da mãe, ou esse occipito está aqui na direita da mãe. Então, se eu palpei o occipito aqui, ele é um occipito, está mais perto do pubis, né? Anterior esquerdo. Esses desenhos que tem nos livros, eles são um pouquinho chatos, porque eles me dão as duas fontanelas, né? Tanto aqui para ele me dá a lambda, ele me dá o brega. Então, é importante a gente saber, esse é um bebê fletido. Então, se for um bebê fletido, eu vou focar no lambda. Se for um bebê defletido, eu vou focar no bregma. Então, se eu falar assim, esse aqui é um bebê defletido grau 1, ok, bregma, esqueça lambda. Então, onde é que o bregma está? O bregma está aqui, ó. O bregma está aqui na esquerda da mãe. Por que esquerda? Aqui é o sacro, aqui é o pubis, aqui é a esquerda. Esquerda da mãe, mais perto do sacro. Não em cima dele, mais perto, do lado dele. Então, é o quê? É um bregma de esquerda da mãe, não sua direita, esquerda da mãe, posterior, que está mais perto do sacro. Tá? Então, naquela questão anatômica, anterior, posterior. A gente pode estar de cabeça para baixo, mas aqui sempre vai ser anterior. Então, assim, a gente vai brincando com as variedades. Aqui eu só coloquei a variedade do bebê fletido, né? Occipito posterior, esquerda anterior e tal. Mas tenham atenção de olhar o desenho. Por exemplo, aqui essa bacia já me dá uma coisa diferente. Ela me bota o sacro aqui e o pubis. Eu, como se fosse olhando de cima, né? No caso, olhando assim, ó. Tá? Então, tenham atenção nisso, porque às vezes em provas podem cair isso aí. Mas na sua paciente, você não toca a paciente assim, você toca assim. Então, você vai botar pubis, sacro, esquerda da mãe, direita da mãe, ver onde é que está a sutura, qual a sutura que você encontrou. Ah, é uma sagital? Ok, isso é uma sagital, fletido. Vou pregar quem? Vou lambda. E esse lambda está onde aqui dentro? E aí você vai desenhando. Por que a importância da gente saber essas variedades? Não só para a gente sair preenchendo isso aqui tudo, ó, preenchendo a dilatação, que não é a aula de hoje, mas preenchendo a variedade de posição, preenchendo a altura desse bebê, mas para a gente dizer onde é que esse bebê está, porque, como eu falei, ele vai sair de uma parte maior para uma parte menor. E ele vai vir aqui. E é engraçado que quando o bebê está fletido assim, ele fica como se fosse dois ovoides, o ovoide da cabeça e um círculo da cabeça e um círculo do tronco. Esse desenho que vocês estão vendo aí, né? E acaba formando, parecendo um cilindro. Depois que eu brinquei com o negócio da bala de novo, projétil, né? Projétil de arma de fogo, porque fica parecendo um cilindro. E esse cilindro aqui, ele vai entrar aqui nesse canal. Que bom se esse canal fosse reto. Aí o cilindro, ia reto. Só que ele não é reto. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai ter esse momento aqui que vai encontrar o assoalho, né, pélvico, as musculaturas, né? Vai encontrar o cóccix também. Então, assim, ele vai vir
E por mais que tenha uma força empurrando ele aqui, nessa resistência que ele encontrar, nesse ponto de flexão aqui, ele vai tender a girar. É natural que ele faça esse giro. Então, aqui eu já estou contando os outros movimentos cardiais do mecanismo de parto. A gente falou do processo da insinuação. Deixa eu só pegar o outro bonequinho, que ele é mais tranquilo para entrar aqui na bacia como um todo. Ele vai entrar no processo da insinuação, ele vai sofrer a descida, que a gente vai ver em relação dos planos, ele vai sofrer essa flexão, isso aqui, na hora que ele está sendo apertado aqui, ele flete, mas a cabeça diminui ainda mais o espaço disso aí que ele vai passar, e ele precisa diminuir. Ele vai cavalgar os parietais dele, e aí você vai ficar mais evidente ver a sutura. E detalhe, ele roda, porque quando você, isso na física, pega um cilindro e empurra sobre uma substância resistente, há uma tendência do cilindro girar. E aí ele faz um outro movimento cardial, que é a rotação interna. E ele faz essa rotação, o pubis, lembra que ele está empurrando o pubis, que eu falei? Vai fazer o quê? Com que ele levante também essa parte. E aí ele faz o processo de deflexão também. Então, já falamos aí, insinuação, descida, flexão com rotação interna, e depois a deflexão, a saída da cabeça e extensão. Então, quando o bebezinho ele está nessa parte, né, que ele vai girar, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí o occipito dele se encaixa perfeitamente nessa região do ângulo suprapúbico. E aí ele vai fazer o movimento aí da extensão da cabeça, né? A cabeça já está fora. A cintura escapular vai fazer também o mesmo movimento, né? Que tem uma força ali empurrando, então ela também vai girar. Lembra que é um cilindro, né? Então nós livramos essa parte aqui, agora estamos livrando de cá, ó. E aí ele vai exteriorizar o ombro anterior, que está no pubis, depois o ombro posterior no sacro, e vai nascer. Então, é importante que vocês saibam isso tudo, para ver se tudo está ocorrendo com fluidez, que seria o parto eutóxico. Isso tudo a gente registra aqui, não só a dilatação, como as alturas, registra a apresentação justamente em círculo, e às vezes desenha a variedade de posição para saber se ele está girando. Então, tudo isso a gente pode estar digitando nesse partograma aqui, aqui está o exemplo de Friedman, mas já tem o de Zhang, e aí já mudou um pouquinho, a gente vai escrevendo, né, no último partograma, mas seria uma outra aula, um outro momento, mas a gente vai descrevendo tudo isso daqui. Então, aqui são todos os movimentos que a gente foi falando, vocês têm as imagens ali de livro também, ainda vou passar um vídeo para que vocês vejam também, tá? Aqui de novo, olha lá o processozinho aqui da insinuação, descida, né, rotação aí já com uma deflexãozinha, a extensão da cabeça, e olha aqui também a sutura, ó, girando. Esqueça aqui esse bregma, pense num bebê fletido, vamos concentrar aqui no lambda. Lambda está onde, né? Pubis, sacro, esquerda da mãe. Então, é o occipito mais perto do pubis, é o occipito, esquerda, né, anterior. E ficou no occipito púbico e é o encaixe. Não quer dizer que o bebê não possa nascer de sacro, né, olhando para cima, né, e não assim mergulhando, só olhando para cima, não mergulho ao contrário. Pode acontecer, tá? Então, aqui vem falando alguns conceitos de insinuação. É interessante que no processo da descida, a gente vai fazer o quê? Ele faz uma coisa bem interessante também que ajuda, né? Os bebês fazem isso, que é o processo do aciclitismo. Ele poderia descer certinho aqui, na sutura meio a meio aqui, ó. Mas às vezes ele desce, acomoda um parietal e depois acomoda o outro. Isso a gente chama de aciclitismo. Então, a gente pode identificar pelo exame físico, palpando o parietal anterior e chamar de aciclitismo anterior, ou palpando o parietal posterior e chamando de aciclitismo posterior. Às vezes eu gosto muito de palpar, como eu estou pegando a sutura e tentando identificar se ele é fletido e vou chegar no lâmpada para ver variedade de posição, perceber se essa sutura está mais perto do sacro. Se ela está mais perto do sacro, ela ficou mais torta para um lado. Ela não ficou no meio, né? Aqui no meio, aqui, ó. Ela ficou. Então, sobrou um espaço maior aqui, faltando. Então, ficou assimétrico, aciclitismo, entendeu? Do que esse aciclitismo. E aí, sobrou mais perto do público, então é anterior. É outra forma de você memorizar. Então, tem essas duas formas. Ou você vai pelo parietal, ou vai pela sutura. O parietal anterior, aciclitismo anterior. Parietal posterior, aciclitismo posterior. Se for fazer a sutura, o raciocínio é oposto. Palpei a sutura mais perto do sacro, o aciclitismo é o pubis anterior, tá?
E aqui, palpei a sutura perto do pubis, então eu estou dentro de uma cicatriz posterior. E a descida? A descida eu vou ver os planos. Então, na hora do meu exame físico, eu vou palpar, ó, a sutura, ou desculpa, a espinha esquiática. E se o bebê tem um plano, se a cabeça do bebê está no plano, é como se eu fosse aqui um plano, ó. Vou ver se eu consigo fazer aqui a fita, tá? Então, aqui, pronto, aqui tem um plano. Plano, 2 pontos, é uma reta, várias retas, é um plano, matemática, né? Matemática aí. Obstetrícia é física, é matemática, tá? Então, aqui eu tenho esse plano aqui, ó. E aí, se eu venho com o meu bebê e passo aqui, ó, e a cabecinha dele tangencia esse plano, ele está no chamado plano zero de delírio. Se ele passa desse plano, vou ter que tirar a fita agora, ele vai começar a descer desse plano zero e vai formar o mais 1 centímetro, mais 2 centímetros, mais 3, mais 4. Então, aqui de novo, só para a gente ver, está aqui o zero. Então, se eu palpa a espinha aqui, ó, aí é porque a imagem não fica tão legal. Aí a gente vai palpando e vai percebendo. Por mais que a gente tenha uma aula gravada com esse assunto, o ideal seria ter uma aula, né, presencial para a gente poder tocar o boneco, né, nas aulas de simulações aí. Mas percebam aqui que os planos de Deli, o seu zero, o seu marco zero, é a espinha esquiática. Abaixo dela, eu toquei, já bati na cabeça, provavelmente é um plano positivo. Aí eu vou ver quanto está de distância. 1 centímetro, 2, 3, entendeu? E aí, e se tiver... Cheguei aqui, não vi polo cefálico nenhum, polo pélvico nenhum, nenhuma apresentação. Passei da espinha, não vi nada? Tá em cima, tá em algum negativo aí. E aí, à medida que você vai fazendo pela sua cabeça mesmo aí, no tato, tá? Porque, como eu falo, obstetrícia, o olho tá no bebê, tá? Então, é tato, tato, tato. E aqui só a rotação, eu vou passar um videozinho agora, tá? Desculpa, um videozinho para que vocês consigam entender o processo todo aí do mecanismo de parto. É um videozinho da internet, tá? As imagens bem simples, assim, é só para que vocês possam entender o processo. Então, assim, a gravidez, né, a paciente lá com os termos, 9 meses, ela já começa a ter, naquelas contrações lá de estiramentos de Braxton Hicks, começam a se organizar mais, ficar mais presentes. E essas contrações começam a formar aí o período que ele chama de latência, onde muitas vezes ela pode perder o tampão, o colo sofre algumas modificações iniciais, então esse amarelinho aí seriam as contrações iniciais, ainda fracas, irregulares, e aí num determinado momento, quando ela tiver contrações fortes, irregulares, esse colo vai sofrer algumas modificações. Eu tenho uma crítica, né, desse filmezinho, porque além dela perder o tampão aqui, acaba rompendo a bolsa. Isso não é muito comum, né? A bolsa, geralmente, a maioria delas ficam íntegras. Vão rompendo no avançado do trabalho de parto. Mas nesse aqui rompeu no início. Então, esse colo, que era grosso, tá vendo? Ele vai afinando, né? E depois vai, ou seja, sofreu o processo de envaecimento e agora vai ocorrer a dilatação. Percebam que o bebê, ó, ele já desceu um pouquinho. Ou seja, pode estar ocorrendo aí o processo aí da insinuação e aprofundando nessa insinuação. Ele sofre uma flexão, né? Percebam nisso. E aí, quando chega lá, vai descendo, descendo, que chega lá na bacia, já naquele ângulo que eu falei do trajeto, ele vai sofrer a resistência e fazer mais flexão, e vai fazer a rotação. E dessa rotação, aquilo que eu falei, o cavalgamento, né, das suturas, ele aqui já está saindo de anterior esquerda para o P, já encaixa aqui o occipito no ângulo, tá vendo? E ele faz a deflexão sozinho. Ele pode vir todo só. Aqui o bonequinho girou, mas geralmente ele faz isso, que é a rotação externa e delivramento dos ombros. É o bebê que faz. Embora a imagem aqui tenha algumas críticas, que ele acabou fazendo o movimento. Na sequência, o terceiro estágio, que é o delivramento placentário, e depois aí a vigilância. Mas foi mais para vocês assim, ilustrarem. Então, é só para falar um pouquinho de mecanismo, que é uma aula bem legal, embora seja uma aula gravada, o ideal seria mesmo uma parte prática, então, se tiverem a oportunidade de praticar, é bacana, tá bom? Um abraço a todos.